Shalom, meus amados. Hoje eu quero falar sobre a questão da hipergraça, né? É um nome que eu estou dando aqui. Na realidade, graça versus lei. Então, só que a graça, como tem sido pregada, ela tem se tornado uma graça vã. É verdade. Porque as pessoas têm entendido que é tudo, vamos dizer assim, tudo, né, me é lícito, né? E aquela passagem que Paulo fala que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, ficou ao léu. Porque agora é assim, eu peco, tá tudo bem, eu não preciso mais observar mais nada, a lei foi abolida. E na realidade tudo isso aí é um grande engano, porque o Senhor Jesus não aboliu lei nenhuma. Se você vai para o livro de Mateus, escute bem, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, tem um trechozinho ali no capítulo 5, que o Senhor Jesus, nosso Messias, que o nome hebraico é Yahushua HaMashiach, ele diz algo. Ele diz: se a vossa justiça não exceder e muito a dos escribas e dos fariseus, não herdarão o reino dos céus. Ele está falando para os discípulos, para nós, ok? Que seguimos o Messias, está falando para nós. Ele falou que se a nossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, eu pergunto para você, será que eles se consideravam justos, os escribas e fariseus? Claro que sim, óbvio, e muito justos, até mais justos que o próprio Messias, eles se consideravam. Só que o Senhor Jesus estava falando de uma justiça não terrena, mas uma justiça do céu. E ele fala mais, nesse capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, ele falou assim: não cuidai vós que eu vim abolir a lei. Não vim abolir, mas eu vim cumprir até um i ou um tio, ou seja, as letras, né, vamos dizer assim, os detalhes menos usados no alfabeto hebraico. Ou seja, aquilo que menos tem importância, ele veio cumprir. Mas não só cumprir, ele continua o sermão dele da montanha. Vamos meditando nesse sermão. Ele vai começando a falar. Falou assim: lembrai-vos do que foi dito por intermédio de Moisés e os profetas. Ele começa falando assim: está escrito, ou foi dito, né? Não matarás. Eu, porém, vos digo, aquele que, né, chamar o seu irmão de tolo, na realidade ali está, ou seja, agredir verbalmente ou, né, com ódio, desferir palavras contra o seu irmão do seu interior, já matou tal pessoa. Ou seja, ele começa então a falar uma série. Está escrito: não adulterarás. Eu, porém, vos digo, aquele que olhar para uma pessoa, para um homem olhar para uma mulher olhar para um homem, com um olhar libidinoso, essa é a palavra exata que está lá naquele texto. Ou seja, um olhar com libido, ou seja, que externa libido. Não é qualquer olhar, você olhar simplesmente, olha, não, ali é isso, né? Você olhar com libido, ou seja, exalando desejo ou prazer. Para uma mulher, ou um homem para uma mulher com intenção, com esse tipo de olhar, já adulterou com ela. Ou ele já adulterou com ela, ou ela já adulterou com ele. Tá me entendendo? Então, o que o nosso Messias está falando aqui? Presta bem atenção no que eu vou dizer para você. Ele está ressignificando a lei. E está subindo o padrão da lei. Ele está dando uma nova significância para ela, ou seja, não mais como algo externo, mas como algo interno, ou seja, não mais algo que simplesmente, né, as pessoas podem ver exteriormente, mas interiormente tem corrupção, tem lacuna, tem, vamos dizer assim, é como sepulcro caiado, por fora é bonito, mas por dentro existe morte. Então ele ressignifica a lei, ele não abole a lei em tempo nenhum. E infelizmente tem muita gente entrando por um caminho completamente errado, né? Falando sobre graça de uma forma completamente errada, que como se tivesse tudo sido feito, né? E é isso que eu quero entrar aqui agora, presta bem atenção nessa parte. Quando o Senhor Jesus estava pendurado no madeiro, ele diz a última palavra dele: está consumado, e entrega o seu espírito. Mas o que estava consumado? É aí que está o X da questão. Ah não, porque agora ele fez tudo, eu não preciso fazer mais nada, ele santificou tudo, agora eu estou livre, leve e solto. Não, está consumado o sacrifício da graça para a salvação. Mas depois, se você pegar lá no finalzinho de Mateus, ele fala uma outra coisa interessante. Olha o que ele fala. Ele fala assim: eu vos comissiono a ir, né? É o id, o grande chamado de todo cristão, ou de todo aquele que se diz seguidor do Messias, né? O chamado
Ah, mas eu não sei qual é o meu chamado. Você sabe sim, todo mundo sabe qual é o chamado. Está escrito lá, ide por toda a terra, pregar o evangelho a toda criatura, todo aquele que está selado com o selo do Criador, ele vai ouvir. Então fazei discípulo de todas as nações. Ele fala isso, pregar o evangelho, fazer discípulos. E ele fala mais, fazer discípulos é ensinar esse evangelho, ou essas boas novas, né? Nós pregamos boas notícias, que ele estaria voltando. Olha, pregar as boas notícias que ele veio e que ele estaria voltando. E ele diz mais, esses sinais acompanharão os que creem. Aí ele fala dos sinais, né? Pegarão serpente, né? Se tomarem alguma coisa mortífera, não vos causará dano. Se forem picados, não causará dano, né? Expulsarão demônios, falarão em línguas. E esses sinais, né, da fé, sinais de fé, acompanhariam. E ele fala uma chave, é aqui que é a chave da questão, do está consumado. Lembra que eu falei lá atrás, que ele disse na cruz, está consumado? Ok. Aí ele fala essa outra palavrinha, depois que ele fala isso. Ele fala o seguinte, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, ou seja, até que tudo esteja consumado. Falei, então peraí, o que está consumado e o que não está? O estar consumado que ele fala na cruz, ou seja, a obra da graça, da salvação está consumada, mas a obra da santificação, do chamamento ainda não estava consumado. E ele falou, eis que estarei convosco todos os dias, até que tudo esteja consumado, até que tudo esteja terminado, até que eu retorne e tudo esteja acabado. Então esse negócio de falar que graça, está tudo pronto, não. Santificação é um processo, a salvação é pela graça proporcional à fé. Pela graça sois salvos mediante a fé. Não é isso que está escrito? Mediante, ou seja, há algo que media ou intermedia, ou seja, faz mediação entre a salvação e a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Só que aí você se depara com um texto. Lá no mesmo Sermão da Montanha, volto lá atrás agora com você, capítulo 6, e diz, né? Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, né? Curarão enfermos. Mas eis que naquele dia, né, baterão a porta e falarão assim, Senhor, mas em teu nome eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso. Eu vos direi abertamente, apartai-vos de mim, vós que praticais a anomia. Que termo é esse? Iniquidade. O termo anomia, a significa sem, nomia é lei, no grego. Ou seja, apartai-vos de mim, eu não vos conheço, porque praticais algo sem lei. Ou seja, vocês vivem uma graça sem lei. Vocês vivem uma graça longe da lei. Peraí, pastor, mas agora você está falando que eu tenho que voltar lá na velha aliança e guardar toda aquela lei? Nananina, não é isso que eu estou dizendo. Abra sua mente e entenda o que o Messias estava dizendo. Querido, presta bem atenção. A lei, ele ressignificou ela, ele não aboliu. Ele subiu o padrão, ressignificou a lei. E olha que detalhe interessante. Algumas coisas ele deixou bem específico. Que aquele templo, né, que é onde o local ritualístico, onde era feito sacrifício de animais, não mais existiria. Exatamente. Esse templo em 3 dias eu derrubarei. E eu reedificarei um novo templo. Ele está falando dele mesmo e de nós que seríamos templos do Espírito Santo. Então ele ressignifica o local, ou seja, retira o lugar, ou seja, o local de adoração agora não mais seria um local de pedra, mas agora seria o coração de todo aquele que crê, de todo aquele que aceita o sacrifício do Messias e decide caminhar numa santificação. Porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Sem santificação ninguém verá a Deus. Lá em Salmos 87 já está escrito, quem subirá ao monte santo do Senhor? Aquele que é limpo de mãos, puro de coração e não entrega a sua alma à vaidade, aos prazeres desse mundo. Ou seja, que tem domínio sobre o seu corpo. E eu quero fechar aqui com o texto do apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 27, lá no final, quando Paulo vem falando, fiz-me fraco para os fracos, fiz-me forte para os fortes, me fiz sem lei para aqueles que viviam sem lei, me fiz com lei para aqueles que viviam com a lei. Aí Paulo fala algo que fecha o assunto aqui hoje. Paulo fala o seguinte, para você que acredita que não precisa mais viver uma vida de santidade, Paulo fala assim, né? Não busquem, né, correr, né, como aqueles que correm nos estádios, né, buscando um prêmio. Eles se abstêm de muita coisa,
Ele se abstém de comida, ele se abstém de bebidas, ele se abstém de sexo, ele se abstém de muita coisa para buscar um prêmio perecível, corruptível. Olha o que Paulo fala. E aí ele termina fechando o texto, ele diz o seguinte: mas eu sou como ele, eu corro, mas não para um prêmio sem corrupção. Um prêmio meu é incorruptível, um prêmio que é eterno, etéreo, uma santificação que eu busco agora. Então eu me abstenho dessas coisas, porque eu busco algo melhor ainda. E ele fecha falando assim: e eu esmurro o meu corpo, subjugando o meu corpo à escravidão, para que pregando eu não venha ser mesmo reprovado naquilo que prego. Você está entendendo? Que aqui está falando sobre que pela graça sois salvos. Não há outro meio de ser salvo senão pelo sacrifício de Jesus. Mas esse negócio de uma vez salvo para sempre, querido, não. Paulo deixou bem claro, em muitos outros versículos você vai encontrar que a salvação é pelo Messias. Só que sem santificação você não entra na presença do Messias. Você fica reprovado, como o texto que eu li lá em Mateus 6. Ah, mas em teu nome... Aqui está falando de pessoas que seguiam Jesus, né, que pregavam, que usavam a fé, né, que N coisas eles faziam de milagres, mas o Messias falou assim: eu não vos conheço. Vocês praticam anomia. Vocês vivem uma vida sem lei. Vocês não respeitam mais. Mas que tipo de lei passou que eu devo respeitar? Toda a lei, que não matarás, não roubarás, não darás falso testemunho, tudo aquilo que o Senhor Jesus Messias deixou para nós, está ali, está escrito. Menos as leis cerimoniais, ritualísticas e as tradições dos judaizantes. Eu não estou falando de lei judaica, estou falando de coisas bíblicas que estão bem claras, específicas ali, e nós não observamos. Entende? Não olhamos, não estamos nem aí para nenhum tipo de festa, igual agora vai ter a festa de Sucote, né? A última festa desse ano, né? Das cabanas ou dos tabernáculos, onde o Senhor vem tabernacular conosco. Sábado, quinto dia agora, depois do Yom Kippur. Então as pessoas ficam falando que isso é judaizante. Não tem nada de judaísmo. Essas festas, muitas outras coisas foram estabelecidas antes de existir tribo de Judá, judeu, antes de tudo isso. Entende isso? Israel era uma única nação, nem estava ainda subdividida as tribos, nem existia ainda a subdivisão das tribos, quando o Criador, nosso Abba, Pai Celeste, entregou a lei, a Torá, a instrução para Moisés. Entende? Então o Senhor Jesus, ele tira o lugar do templo, que agora o templo não é mais de pedra, somos nós, e ele tira também, junto com o templo que é removido, as leis ritualísticas. As leis ritualísticas, por quê? Porque não precisa mais sacrifício de animais, expersão de sangue. Agora o sumo sacerdote não precisa entrar mais uma vez por ano. Na realidade, o fato de você guardar as festas já tipifica isso, né? Porque você faz memória do sacrifício do Messias, que agora ele é o sumo sacerdote, que está escrito lá em Hebreus, tá? O livro de Hebreus basicamente fala de Jesus como sumo sacerdote. Então, tem muita gente que desconhece muita coisa. E eu quero dizer para você, a salvação é pela graça, mas sem santificação ninguém verá o Messias. Quem subirá ao monte santo do Senhor? Aquele que é limpo de mãos, puro de coração e não entrega sua alma à vaidade. Shalom.